Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 11 de junho de 2025, estamos na 10ª semana do Tempo Comum e celebramos a memória de São Barnabé, apóstolo. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz hoje: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Você deve estar reparando que a gente está repetindo o evangelho que a gente colocou ontem. Foi que nós acabamos errando e colocando o evangelho de ontem, o evangelho de hoje, ontem. Mas aí a gente resolveu fazer uma outra reflexão, pegando outro ponto. Então a gente não vai perder de qualquer forma o evangelho de hoje, para a gente poder retornar à sequência normal. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o que a gente percebe é isso: a paz de Cristo não é a ausência de problemas, mas, como dissemos ontem, mas é a certeza de que todas as dificuldades serão vencidas. Compreendamos, amados irmãos, a paz não depende do que está acontecendo lá fora, mas ela depende principalmente do que está acontecendo dentro de nós. Como diz o próprio Jesus, amados irmãos e irmãs: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Vejam, a nossa paz deve ser em Cristo. Então, tudo que ele nos diz é para a gente conseguir estar em paz nele. Lembre, tudo agora é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas, como nós sabemos, amados irmãos, no mundo tereis tribulações, mas Jesus diz: tende fé, eu venci o mundo. A gente vê isso lá em João, capítulo 16, versículo 33. E assim, amados irmãos, Jesus sabe que os discípulos enfrentarão muitas tribulações. E é claro, amados irmãos, eu e você, nós seremos tentados a desistir e até a gente vai desconfiar da nossa própria capacidade de assumir a missão que Deus nos deu. Por isso, amados irmãos e irmãs, lembrem, qual é a sua missão hoje? Onde você é tentado? Veja, você que é pai, você que é mãe, você que é ministro da Eucaristia, você, enfim, todo o ambiente onde você é convidado, amados irmãos, a cumprir. Vejam, onde você é chamado, você é vocacionado por Deus a cumprir a sua missão. Então vejam, não interessa onde você está, você também será tentado. E o próprio Jesus diz: se eles perseguiram a mim, vão perseguir também a vós. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus nos lembra, para não perdermos a confiança nele. Vejam, a gente não deve confiar em nós, eu não devo confiar em mim. Veja Pedro, enquanto estava caminhando sobre as águas. Como Pedro, enquanto Pedro estava focado em Jesus, enquanto Pedro estava confiando em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele perdeu o foco, que era Jesus, e passou a confiar na sua própria força, ele começou a afundar. E é claro, amados irmãos, isso também acontecerá conosco, se a nossa confiança não for em Cristo.
Assim, amados irmãos e irmãs, o que devemos fazer? Então, Jesus nos dá o pão da palavra, né? E o pão da Eucaristia. Então, ele vem nos alimentar com a sua palavra e nos alimentar com o seu corpo e o seu sangue sacramentalmente. E eles devem ser, amados irmãos, o nosso alimento e o nosso sustento nas tribulações. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, procuro a palavra de Deus. Se eu estou passando por algum problema, procuro o pão da Eucaristia, porque eles serão o nosso alimento e o nosso sustento. Pois é, amados irmãos, recordando São Paulo lá na carta aos Filipenses, pois é na fraqueza humana que se manifesta a graça e o poder de Deus. Pois, amados irmãos, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então vejam, tudo podemos, porque agora tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.